Bom dia a todos, sejam bem-vindos novamente. Eu estou falando agora do meu consultório e eu vou dizer hoje para vocês, vou comentar hoje com vocês algumas coisas, alguns aspectos interessantes, importantes do tipo de medicina que eu realizo, que é a medicina preventiva. Quer dizer, eu realizo todos os tipos de medicina, mas o que eu aprendi na faculdade durante os anos todos que eu passei foi mais a medicina curativa, quer dizer, tratar as doenças já existentes. Isso através de medicamentos, de cirurgias e coisas que têm efeitos indesejados no organismo, boa parte das vezes. Com o passar dos anos, quando eu fiz o curso de geriatria, eu comecei a agir mais na detecção precoce de doenças. A gente consegue, com isso, ajudar um número maior de pessoas do que a medicina curativa. Porque a medicina curativa, nós estamos tratando doenças já existentes em fase que já tinham sintomas incomodando a vida dos pacientes. Na detecção precoce, na maioria das vezes, você ainda não tem os sintomas, mas já tem a doença. Agora, o sentido de ajudar o maior número de pessoas é a medicina preventiva. Essa é a melhor medicina que existe. Porque você está prevenindo as doenças antes delas aparecerem. Vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo atrás, uma pessoa muito querida da minha família veio fazer um check-up comigo. E dentro dos exames do check-up, eu peço alguns marcadores de doença. E dentre eles, um marcador tumoral chamado antígeno cássino embriônico, ou CEA. CEA. O resultado normal desse exame é até 3. E veio com um resultado de 7. Então eu disse para essa pessoa que nós deveríamos investigar um pouquinho mais profundamente. Quando tem esse CEA elevado, ele pode ser elevado em certas doenças malignas, como por exemplo o câncer de intestino, o de pulmão e às vezes até de mama. Ele não é um exame espetacular, mas ele é muito bom para seguimento, eu gosto desse exame. Então a partir desse momento, primeiro eu investiguei o intestino, pedi uma colonoscopia. A colonoscopia veio normal. Bom, eu falei, o outro local que pode ser, seria em relação ao pulmão. Pedi um raio-x de pulmão e um discreto nó muito pequeno, que o radiologista até falou, olha, não se dá devida importância esse nó muito pequeno. Aí eu pedi uma tomografia. E a mesma coisa, o radiologista falou, olha, é um nódulo muito pequeno que pode ser seguido. Durante alguns meses a gente repetia, depois de alguns meses a gente repetia esse exame. Não contente com isso, eu pedi um exame chamado de PET scan, que é um exame que você usa uma glicose marcada e ela vai em células, depositar em células cancerígenas. E esse exame mostrou que a possibilidade é que era um tumor maligno no pulmão muito pequeno, de 2 centímetros, 1,8 centímetros. Esse pequeno tumor foi extirpado por um cirurgião torácico e resolveu o problema na fase inicial. Então isso é uma detecção precoce e não é uma detecção precoce. Então nesse caso é uma detecção precoce. Não é uma prevenção da doença. É uma coisa interessante, mas é uma detecção precoce. Não é uma prevenção de doenças. É lógico que resolveu o problema dessa minha parente tão querida. Mas não foi uma prevenção. A partir do momento que ela fez a cirurgia, que retirou esse nódulo, aí nós passamos a fazer o que eu chamo de medicina preventiva. Então, o que eu quero colocar para vocês é que o que a gente vai
comentar de vez em quando são medidas em relação à prevenção de doenças. E isso é interessante porque não é uma coisa muito palpável. As pessoas às vezes esperam que a doença chegue para começar o tratamento. Não é legal isso. Então, como não é muito palpável, as pessoas não se preocupam tanto em fazer a prevenção de doenças. E esses exames que são pedidos geralmente, esses exames de rotina, tipo hemograma, colesterol, triglicéridos, glicose, eles não são marcadores de doença. Existem outros exames que são muito mais importantes na prevenção de doenças, que são marcadores de doenças. E que a gente tem que ir corrigindo esses exames. Um exemplo típico é a dosagem de insulina, que quando aumentada já indica uma resistência aumentada à insulina, aumentando o risco de muitas doenças. E o laboratório às vezes é generoso, coloca um valor muito amplo como normal. Por exemplo, uma insulina de 14, que é colocada como normal no laboratório, já é uma insulina alta. O ideal é que ele esteja abaixo de 6, em jejum. Acima de 20, esse exame já demonstra que a pessoa já está pré-diabética, acima de 20. E acima de 30 já se comporta como um diabético. Então é muito importante que se faça esses exames preventivos para tomar as condutas necessárias. Às vezes, por exemplo, você tem uma insulina aumentada, você diminui a circunferência abdominal e você consegue controlar facilmente essa insulina. Então é isso que eu quero colocar para vocês. Eu vou colocar uma série como eu disse anteriormente, uma série de videoaulas e esses vídeos vão orientar vocês a tomarem condutas na prevenção das doenças, e que é o tipo de medicina mais importante que eu acho que vai abranger um número muito grande de pessoas. Isso eu vou colocar para vocês hoje.